E também tem diversos critérios, né, faixa etária para pleitear esses benefícios, diversos entraves, né, alguns facilitadores, algumas partes que ficam um pouco mais complicadas, burocratizadas ao longo desse processo. Mas é um programa que visa atender os atletas de modo que eles possam ter dedicação exclusiva ao esporte. Mas quando eu mencionar o valor, vocês vão poder observar que nem todas as categorias vai ser possível uma dedicação exclusiva pelo valor, né, desde o início, né? Então, é óbvio que à medida que o atleta vai tendo uma performance cada vez melhor, ele vai tendo uma remuneração condizente a essa performance que ele está apresentando. E daí, chegando num determinado nível, ele já consegue se dedicar ao esporte de maneira integral, que esse é o objetivo, e dando oportunidade para a base ir se desenvolvendo com esses recursos iniciais. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Maressa Nogueira, da Universidade de Santa Cecília, e o entrevistador é o doutorando pela USP, membro do GPESP, Yuri Salim de Souza. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Salim de Souza, sou doutorando do Programa de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Também membro do GPESP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, e venho aqui em nome do coordenador do canal Esporte Sociedade daqui presente, professor Renato Marques, venho em nome dele para entrevistar aqui a professora doutora Maressa Nogueira. Professora doutora Maressa, ela teve licenciatura e bacharel em Educação Física e Esporte pela Universidade de Santa Cecília, mestrado e doutorado na Escola de Educação Física e Esportes da USP, São Paulo, e atualmente ela é docente na Faculdade de Educação Física e Esporte da Universidade de Santa Cecília, da Unisanta, e também gerente de esportes dessa mesma unidade. Então, gostaria primeiro de agradecer aqui a presença da Maressa aqui, amiga de longa data também. Prazer estar falando contigo, uma pessoa com um currículo tão brilhante, fazer o que você faz, né, o trabalho que você faz, no qual a gente admira bastante. E a gente vai falar aqui sobre o nosso tema principal, que é o Bolsa Atleta. Então, hoje, toda a nossa conversa aqui vai ser em volta do Bolsa Atleta, nesse entorno aí de algo que é tão importante e que poucas pessoas têm um conhecimento profundo sobre o Bolsa Atleta. Então, a nossa conversa vai nesse sentido hoje. Primeiramente, então, Maressa, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade aqui. E, primeiramente, eu já vou começar com a primeira pergunta. O que é o Bolsa Atleta, Maressa? Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, Yuri, quero agradecer o convite, né, que você fez, que o professor Renato também fez. É um grupo que eu admiro muito, profissionais, professores e pesquisadores que eu tenho aí na minha vivência acadêmica, profissional, e que eu admiro bastante. Bom, o Bolsa Atleta, ele é um programa do governo federal, né, de suporte financeiro aos atletas. Então, como que eu cheguei até o Bolsa Atleta? Antes de ser docente, eu fui treinadora. Antes de ser treinadora, eu fui atleta de natação. E ao passar, eu estou falando isso porque é uma angústia dos atletas, né? Antes de ser docente, eu fui também treinadora. Então, enquanto atleta, eu não sabia como chegar até o Bolsa Atleta. E o Bolsa Atleta que nós estamos falando hoje é do governo federal. É importante frisar que o programa do Distrito Federal também se chama Bolsa Atleta. Nós temos outros programas com o objetivo, né, semelhante desse suporte financeiro aos atletas em outros estados. O nosso estado de São Paulo se chama Bolsa Talento Esportivo, né? Então é importante deixar claro de onde a gente está falando, porque o do Distrito Federal também tem o mesmo nome. E muitos pais me perguntavam como que eu consigo. Eu, enquanto atleta, não ia atrás, eu não sabia por onde começar, né? E quando os pais começaram a me questionar, eu falei, poxa, eu vou ler.
E ao ler a lei, está de fato lá tudo muito claro, né? O programa ele teve início em 2005, então nós temos aí 20 anos de programa, com diversas mudanças ao longo desse tempo, tá? Então a gente tem diversas categorias, começando com atleta de base, atleta estudantil, a categoria se chama, né, atleta de base, outra categoria estudantil, eles têm o mesmo nível, né, de remuneração, o mesmo valor de remuneração. Depois você vai me perguntando, eu vou falando os valores. Perfeito. Isso passando para cima, né, o nível superior, nós temos a categoria nacional, categoria internacional, categoria olímpica e paralímpica, com o mesmo valor, e a gente tem uma categoria que se chama pódio, tá? Então, ao longo desses 20 anos, muitas coisas foram mudando. Dessas categorias, a mais recente é a pódio, mas não é recente, assim, de 2, 3 anos, não. É de antes da pandemia, pódio, né? E também tem diversos critérios, né? Faixa etária para pleitear esses benefícios, diversos entraves, né? Alguns facilitadores, algumas partes que ficam um pouco mais complicadas, burocratizadas ao longo desse processo. Mas é um programa que visa atender os atletas de modo que eles possam ter dedicação exclusiva ao esporte. Mas quando eu mencionar o valor, vocês vão poder observar que nem todas as categorias vai ser possível uma dedicação exclusiva pelo valor, né, desde o início, né? Então, é óbvio que à medida que o atleta vai tendo uma performance cada vez melhor, ele vai tendo uma remuneração condizente a essa performance que ele está apresentando. E daí, chegando num determinado nível, ele já consegue se dedicar ao esporte de maneira integral, que esse é o objetivo, e dando oportunidade para a base ir se desenvolvendo com esses recursos iniciais. Perfeitamente, perfeitamente, Larissa. Eu ia perguntar para você agora, quem pode ser contemplado pelo Bolsa Atleta? Como que funciona cada categoria aí de quem pode ser contemplado? Certo, vou começar pelo estudantil. Então, são alunos a partir dos 14 anos completos, tá? Então, eu vou fazer 14 anos agora em 2025. Não, você tem que ter terminado 2024 com 14, porque eu tenho que chegar nesse ano, que a inscrição agora tá aberta, né? Esse período do dia 3 ao dia 24 de fevereiro. Então, eu tenho que ter 14 anos completos, estar matriculado na escola, e para eu pleitear esta categoria é porque no ano anterior eu fui medalhista. Primeiro, eu estive nos 3 primeiros lugares de qualquer modalidade, tá? Modalidade olímpica e modalidade paralímpica, né, de surdos, seja de verão e de inverno, certo? Então, essa é a categoria estudantil. Eu não participei de campeonato estudantil, mas eu participei de campeonatos, né, de federação, confederação, e daí para cima das entidades de administração esportiva. Então, aí a gente tem uma categoria que se chama atleta de base. Ela é o mesmo nível de valor que é a estudantil, tá? Mas aí numa outra linha que é de quem participou vinculado à federação mesmo, né? Dentro dos clubes e não dentro representando o colégio. Quais seriam os valores, Marissa? Você tem essa... Sim. Esse valor foi reajustado, eu vou falar o que era e o que é hoje, tá? A categoria atleta de base estudantil era R$370 e passou para 410. Na categoria nacional era 925, passou para R$1.025. Na internacional era 1.825, passou para 2.051. Esse reajuste aconteceu depois de 14 anos, tá? O olímpico e paralímpico era de 3.100, passou para 3.437. E aí a gente vai para a categoria pódio, que ele tem 4 níveis diferentes, tá? Então, na categoria pódio, ele considera geralmente com ranking, no ranking mundial, e aí tem algumas particularidades dependendo de algumas modalidades. Tem modalidade que às vezes não tem um ranking anual, né? Mas vamos considerar de maneira geral o ranking que funciona muito bem para a maioria das modalidades. Então, quando você está
de 17º a 20º, o valor anterior era R$5.000, que antes era de 5 a 15, e depois agora passou de 5.500 a 16 e alguma coisa. Então, do 17º ao 20º era R$5.000, passou para 5.543. Do 16º, subindo no topo aí, subindo para a classificação no ranking. De 16º a 9º era R$8.000, passou para 8.864. Depois, da 8ª até a 4ª colocação, era 11.000, passou para 12.195. E da 1ª até a 3ª colocação no ranking mundial era 15.000, passou para 16.629. Né? Então, se você perguntar, poxa, mas tem um atleta de 14 anos que é top 3, ele tem condições de pleitear essa bolsa pódio? Sim, ele tem condições. Só que até é importante a gente já colocar essa diferença, porque a bolsa pódio não é o atleta que vai pleitear como as outras categorias ali, que é de base, estudantil até olímpica. E por que não? Então, nessa etapa agora, de 3 a 24, quem que pode pleitear a bolsa atleta? Atleta de base, quem disputa o campeonato estadual, né? Estudantil, e conquistou de 1º, 2º, 3º lugar, mas de nível nacional, tá? COB, CBDE, já teve alternância, entendeu? Mas esse nível de campeonato. Sim. Quem participou a partir dos 14 anos completos de campeonato brasileiro. Então, tá? Campeonato estadual, eu fui pódio no estadual? Não. Campeonato brasileiro. Geralmente as modalidades têm campeonato brasileiro de inverno e de verão. São os 2 campeonatos? Também não. A confederação de cada modalidade é que vai definir qual é o campeonato. E isso já tem relação até com o CBC, porque o CBC já sabe o formato do campeonato, que aquela edição, aquele evento vai servir de seletiva, digamos assim, para o Bolsa Atleta, né? Então, a natação é a modalidade que eu estou mais envolvida há muitos anos, né? Então, eu vou dar como exemplo. Então, o que é válido para a natação, nas categorias que a gente fala menor, né? Ali é 14, 15 anos, 16, é que sempre campeonato brasileiro de verão. Porque chega o final do ano, você já fez todo aquele planejamento, o pessoal está melhor preparado no final do ano. Então, você precisa observar, e no edital está colocado isso também, quais são as modalidades, qual é cada competição, prova, tudo. Está muito bem detalhado. Só que é uma leitura extensa, precisa ter paciência. E quando a gente fala de atleta nível nacional, tá? Ele tem desde as categorias de base que eu falei para você, né, de acordo com cada modalidade, e tem uma que eles chamam de um nível 3. Eles distribuem nível 1, 2 e 3, como se fosse infanto, juvenil e o júnior para adulto, sabe? O infanto, juvenil, o júnior e o adulto. No caso da natação, o adulto vai para o mês de maio, que são as competições utilizadas para formação de seleção brasileira para representar o país em campeonato mundial. Então, precisa ter essa atenção em cada uma das modalidades. Para pleitear o categoria internacional, você precisa ter sido medalhista em algum campeonato internacional. Qualquer campeonato internacional, não. A confederação vai indicar, né? É um campeonato mundial, um campeonato de esportes aquáticos, que daí envolve, no caso, né, da natação, outras 4 modalidades. E para pleitear a categoria olímpica ou paralímpica, uso basta, até me desculpem pela palavra, porque eu sei que não é pouca coisa, obviamente, mas se você integrar a seleção, você pode pleitear essa bolsa, tá? É diferente da Bolsa Pódio. A Bolsa Pódio tem uma outra época para ser feita a inscrição, e ela é uma decisão de outras 3 entidades. Então, o Ministério do Esporte, junto de cada uma das confederações, e COB. Eles vão indicar quais são esses atletas de acordo com o ranking. E aí, todo o cadastro desse atleta é um pré-cadastro, tá, Yuri? É feito no próprio sistema do Bolsa Atleta. E aí, por exemplo, a Maressa
Está lá, entre as 20 melhores de uma determinada prova, de uma determinada modalidade. Maressa, você sabe que você tem indicação para Bolsa Pódio, tá? A inscrição está aberta, vai lá e envia os documentos. É assim. Ah, mas eles te ligam, Maressa? Não, não é que eles te ligam, tudo pelo edital. É tudo muito transparente, eles colocam no site, mas tem um período de inscrição diferente e ele precisa dessa, digamos, uma indicação prévia, é um pré-cadastro lá, né, desse atleta que de fato tem condições. Não sou eu chegar lá, olha, eu vi em uma determinada época, eu estive entre as 20 primeiras e eu tenho direito a pleitear. Não, né? Tem a época que aquele ranking se fecha, então isso é muito bem discutido com essas entidades, né? São algumas coisas um pouquinho diferentes. Poderia até separar em três. Uma coisa é o nível estudantil, outro é a federação, que é atleta de base, nacional, categoria internacional e olímpica, só que todas essas têm o mesmo período de inscrição. E da Bolsa Pódio, ele é um pouquinho separado e com muito mais informações que o atleta deve preencher, sabe? Equipe multidisciplinar, todos os lugares que ele pretende estar, é um plano esportivo diferente que deve ser enviado. São alguns detalhes, né? Perfeito, muitos detalhes. E, Maressa, me fala quais são os principais facilitadores do Bolsa Atleta, né, que você Olha, percebe? Essa possibilidade de você se dedicar de maneira integral e em um momento que o atleta chega ali por volta dos 14, 15, 16 anos, que está entrando no ensino médio, precisa também definir, e às vezes ele está tendo êxito, né, na carreira esportiva, não está dando tanta despesa para as famílias. Então, por quê? Porque ele está conseguindo esse valor por um programa do governo federal, como o Bolsa Atleta. Tem estados que permitem, assim como o Bolsa Atleta, que é um facilitador do Bolsa Atleta, você acumular patrocínio, que há alguns anos atrás, acho que um pouco mais de 5, 6 anos atrás, isso não era permitido. Se você tem Bolsa Atleta, que antigamente o pessoal falava, né? Quem é profissional já tem patrocinador, então a gente está querendo levar um pouco mais para quem não tem patrocínio. Não, não é. O Bolsa Atleta começou a envolver, porque tem muitos dos principais atletas que também não conseguiriam se manter, se dedicar integralmente se fosse só também com patrocínio. Então, é mais um ajudo, mais um ajuste e uma ajuda. Os atletas também têm a possibilidade de conseguir suporte pelas Forças Armadas, suporte financeiro. Então, o Bolsa Atleta ele não limita qualquer outro tipo de recurso financeiro por meio de bolsas, outros programas, né, como esses que eu mencionei, seja do governo do estadual, seja do seu município, seja do seu clube, seja de um patrocinador, seja das Forças Armadas. Ele não limita. A possibilidade, né, então, de você poder se dedicar integralmente ao esporte, e mais algumas coisas que eles foram adicionando, como as atletas, as gestantes, né? Então, a partir do momento que elas precisam se ausentar por conta da gestação, é lógico que também tudo precisa de uma comprovação, né? Tem alguns requisitos lá, o benefício ele pode ser renovado, ainda que o atleta não esteja competindo pela própria gestação, né, o período de gestação. Esses são, para mim, os principais facilitadores, sabe? Esse do patrocínio, então, é o maior deles, porque senão o atleta teria que optar. Exatamente. Perfeito. Esse é um grande facilitador, com certeza. Maressa, eu ia perguntar também, nesse sentido também, dos facilitadores, o acesso para o atleta conseguir o edital e pleitear e acessar os documentos também é fácil pelo governo? Pelo site do governo? Olha, Yuri, depois assim, de mais de 15 anos auxiliando, né? Eu comecei a lei é de 2005 e eu comecei a auxiliar os atletas na época que eu era treinador e continuo fazendo isso atualmente, em 2007. Então, para eu te dar essa resposta, para mim já é muito mais fácil, né? Mas a maior limitação é realmente a paciência, a dedicação à leitura do edital,
né? Eu colocaria que seria uma dificuldade de nível moderado para quem está entrando agora, né? Porque às vezes os que eu mais atendo são, eu falo assim, que são pais de primeira viagem, porque é na primeira oportunidade ali o atleta com 14 anos que tem para entrar. E você vê, a inscrição começou agora do dia 3 vai até o dia 24 de fevereiro. Pode ser que algum cliente, né, algum pai entre em contato e fale assim, a dúvida deles, né? Olha, meu filho fez aniversário, tá com 14 anos, mas tipo, fez dia 2? Tudo bem que fez ali no comecinho do ano e está com 14 anos no momento da inscrição, mas não é isso, é no ano de 2024. Eles, ao longo desses anos todos, eles foram criando travas no sistema, né? Onde ele reconhece, ele não faz o cálculo de anos, que antigamente eles faziam o cálculo. E daí, se você acabou de fazer 14 anos, você entrava. E quem está no mesmo ano de nascimento vai fazer lá março, abril, dezembro, já não conseguia entrar. Então, antes eles travavam pelo cálculo da idade. 14 anos ia. Não, mas agora 14 anos completos, mas desde que tenha sido feito no ano anterior. Então, eles colocam trava de ano de nascimento, né? Então, assim, para quem vai pela primeira vez, eu julgo, e tem paciência para a leitura, é um nível moderado de dificuldade, tá? Porque são muitas as informações, não só no edital, como também naquela lista que envolve todas as modalidades, todas as confederações, todas as provas e campeonatos, entendeu? Porque nível estudantil eles separaram em 3 níveis, isso em função de idade, categoria de cada modalidade, né? No futebol tem outras nomenclaturas, né? Porque nos 18 anos, na natação, já é considerado um atleta júnior, aos 19 já é sênior, no futebol com certeza não é, no voleibol não sei se é juvenil, júnior, alguma coisa nesse sentido, é um atleta bem jovem, né? Na natação já é considerado, não fim de carreira, mas já não tem mais categorias à frente, né? Então, de nível moderado a difícil, né? Dependendo aí da sua dedicação à leitura, né? Outra coisa que eu acho extremamente importante é ter bons contatos, boas relações. E quando eu digo isso, é pelo fato de você poder tirar dúvidas, né? Então, entrar em contato com a confederação é muito importante, entrar em contato com pessoas que já fizeram, outros atletas que fizeram, que já têm esse benefício, para, olha, quando você pede o documento, porque tem documentos para enviar, né? Não são só os pessoais, tem uma declaração do clube, isso quando não é o estudantil. Quando é estudantil, documentos pessoais, né? A categoria estudantil, e mais uma declaração do colégio, tá? Ou da universidade. E quando vai para a parte da federação, que é atleta de base e todas as outras, né? Inclusive a pódio, né? Essa atleta precisa de uma declaração da entidade de administração do esporte no nível nacional, que são as confederações. Então é importante ter relação, olha, você tem Bolsa Atleta, com quem que você entrou em contato lá da confederação? Me passa o e-mail e tira as dúvidas. Eu, assim, embora a minha vida toda tenha sido muito atrelada à natação, às modalidades aquáticas, eu já tive contato com atletas de outras modalidades, outras confederações, inclusive já tive a necessidade de entrar num período, como que é depois que sai você tem um período para reivindicar o resultado, sabe? Quando você não é pleiteado, eu esqueci o nome. Seria contestação? Como uma contestação, é que geralmente em concurso, né, e como é processo de edital, eles colocam o nome ali, mas me fugiu agora. Mas esse período de contestação, eu contestei, olha, numa modalidade de voleibol, que, né, não é meu dia a dia, não é minha rotina. Reconsideração? Mais ou menos isso. E aí eu fui lá, expliquei, e aí comprovei todos os documentos, declarações, resultado, que isso é extremamente importante, então por isso a importância de você também ter uma confederação organizada que publique os seus resultados, porque aí você vai lá e mostra, né? Já teve até atleta que não estava com esse pré-cadastro feito, e eu falei, não, esse atleta
foi medalhista em tal prova, está lá no resultado. Até essa pessoa da confederação que emite as declarações falou, nossa, é mesmo, mandei o link, mandei o resultado completo, destaquei, aí eles entram em contato, entendeu? Com todo o sistema. São muitos atletas, é muito número, a gente entende que em algum momento também pode ter essa falha. É lógico que assim, posso dizer que são raríssimas vezes. Isso nos últimos anos já não tem acontecido. Foi lá até meados nos primeiros 10 anos, digamos assim, entendeu? Agora, nos últimos 10 anos, está bem redondinho mesmo. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.